Lá em Lucas capítulo 1. Quem está preparado? Essa não é a mensagem ainda. Quero ler um texto. Verso 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo a ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Uau! Pode dizer glória a Deus aí? O teclado fica aí mais um pouquinho, o resto do louvor pode ir descendo. Mais uma vez, diga glória a Deus. As mães são as pessoas mais importantes da terra. Jesus, o Filho de Deus, o Criador. A história de Jesus não começou com Jesus. A história de Jesus começou com uma mãe chamada Maria. Até o Salvador, até o Deus Todo-Poderoso, para salvar a humanidade, teve que achar uma mãe para confiar o seu filho. Eu quero dizer algo para você. Você que é mãe, que está aqui hoje, você precisa entender que esse é o maior chamado que Deus deu na sua vida. Vou repetir, esse é o maior chamado que Deus deu para a sua vida, você que é mãe. Não tem nenhum livro da Bíblia que foi Maria que escreveu. Nem diz que ela era uma grande pregadora. Nem diz que ela tinha títulos universitários, nem era doutorada, nem era especialista. Nem diz que ela tinha 1 milhão de seguidores no Instagram. Preste muita atenção. Essa sociedade de hoje diz que a mulher precisa ter sucesso, seguidores, ganhar dinheiro, ter fama, escrever livros e 1000 coisas. Não sou nada contra isso. Mas Jesus chamou Maria. Mandou um anjo para falar com ela. Para ela ser mãe de Jesus. Talvez você esteja aqui, mãe, e não tem 1 milhão de seguidores. Talvez você não tenha uma empresa, ou talvez você esteja ganhando milhões. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem sabe esse teu filho que você está criando vai ser o próximo presidente, o próximo apóstolo Paulo, o próximo apóstolo Pedro, vai ser o próximo Elon Musk, vai ser alguém que vai transformar o mundo. Deixa eu dizer algo, a minha mãe não escreveu livros, a minha mãe não tem uma empresa de sucesso, minha mãe não tem muitos seguidores, mas ela dizia assim: eu vou criar o meu filho para ser um homem de Deus. E se hoje eu estou aqui nesse púlpito é porque eu tive uma mãe que me criou, que me cuidou, que me ensinou, que orou por mim, que jejuou por mim, que colocou óleo na minha cabeça, que fez tudo. Que adiantaria ela ter sucesso lá fora e não ter sucesso na criação dos seus filhos? Então não deixe, mãe, você ser enganada pelas mentiras que esse mundo ensina. O melhor sucesso de uma mãe é criar o filho na presença de Deus. Deus colocou
essa pessoa aí para você cuidar, essa criança, esse jovem, esse adolescente, como Deus colocou nas mãos de Maria, o próprio Jesus, Salvador do mundo. Ensina o teu filho o caminho que deve seguir, e ele não se desviará dele, em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para minha mãe, que eu estou aqui por causa dela. E feliz Dia das Mães para vocês aqui. Vamos aplaudir o Senhor pelas mães, mais uma vez. E as futuras mães, mulheres que querem engravidar, recebam essa fertilidade do céu em nome de Jesus. Nessa igreja, ou você evangeliza ou fica grávida. De um jeito ou de outro, essa igreja tem que crescer, irmão. Então, imagina. E quem evangeliza não fica grávida? Não, aí fica grávida mais rápido ainda. Vai só multiplicação na sua vida em nome de Jesus. Você está pronto para o que Deus vai falar com você hoje? Tem muitas notícias boas para a gente contar. Vamos contar a notícia com a música, com o órgão black agora. Vai, coloca. Irmãos, ontem batizamos quase 30 pessoas. Aê. Ó, por que essa notícia é maravilhosa? Porque um mês atrás nós batizamos mais de 50 e normalmente a gente batizava de 6 em 6 meses. Agora, um intervalo apenas de um mês, batizamos, depois de mais de 50 agora, quase 30 ontem. Você pode aplaudir Jesus por isso? Eu sei que esse é o terceiro culto hoje. Tem alguém que foi batizado ontem aqui? Está no culto? Parabéns. Lá em cima a mão, olha, tem gente que foi batizada. A gente foi batizada. Tinha gente desde 16 anos até 65 anos ontem. Então eu estou muito feliz por isso. Outra notícia maravilhosa. Eu fui ministrar na Argentina, na igreja do apóstolo Jorge Ledesma. Escute, irmãos, foram 59 mil pessoas no evento. A igreja é o maior templo de fala hispana do mundo. Cabem 18 mil pessoas sentadas lá. E eles já me convidaram, já compraram passagem para voltar agora no mês de junho. Quem quiser ir lá conhecer a igreja, estão convidados dia 17, 18 e 19 de junho. Estaremos só dias de semana, porque no final de semana eu tenho que estar aqui com vocês. Tá feliz por isso? Um aplauso só, o resto não quer que eu volte. Fica lá, pastor, nem precisa voltar. Glória a Deus. Então, foi lindo, houve vários testemunhos. Inclusive, eu fiquei muito feliz. Um dos testemunhos foi alguém que 3 anos atrás, quando eu estive lá, eu orei por uma criança que era autista. E agora que eu voltei, eles fizeram questão de vir me trazer a criança com 0 autismo, totalmente curada. Nunca tinha falado, começou a falar, começou a escrever, começou a estudar. Tudo normal. Surreal o que Deus tem feito. E nós somos muito felizes. Quero lembrar os irmãos que não sabem, e os que sabem, vou lembrar, que a partir desse domingo nós começamos. Todos os cultos das 5 da tarde tem o nosso corredor de milagres. Então, sempre tem alguém falando, vai lá na família do reino, porque Deus opera milagres lá. Então, você vai incentivar essas pessoas a virem no corredor de milagres, que acontece às 5 da tarde. Então, a gente começa o culto já com o corredor de milagres, no meio do louvor, e aí damos continuidade do culto. Então, todo mundo que você falar, vai na família do reino. E outra, agora também no corredor de milagres, eu oro pela câmera, para as pessoas que estão em casa serem curadas também. Então, que já fique isso estabelecido, já fique como cultura dessa igreja. Isso não quer dizer que a gente não ora nos outros cultos, mas a gente dá essa ênfase especial no culto das 5 da tarde. Tá bom? Tá feliz? Você está com o coração aberto para receber a palavra de Deus hoje? Aleluia. Levanta a mão direita lá em cima e diga assim: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa mensagem de hoje é muito importante. Eu ministrei essa mensagem na quarta-feira também, mas hoje vai ter algumas coisas a mais. O Senhor tocou no meu coração para ministrar quarta e nos 3 cultos de domingo, porque nós estamos hoje edificando um fundamento para a Igreja Família do Reino.
E é isso que apóstolos fazem, trazem fundamento. Diga comigo, fundamento. Quando eu falo de fundamento, essa não é uma mensagem que você vai degustar dela durante a semana. Tem mensagem que a gente escuta domingo e é durante a semana aquela mensagem que fica falando conosco. Fundamento é algo que vai fundamentar a sua vida para sempre. Então o que vai ser ministrado hoje é algo assim, meu querido. E, inclusive, essa mensagem é algo que eu tenho guardado para ministrar numa super mega conferência, mas eu senti no meu coração de transmitir essa mensagem para vocês hoje, e já é o terceiro culto, eu estou trazendo a mesma mensagem para todos vocês, para todos nós caminharmos no mesmo Espírito, amém? Está feliz por isso? Essa mensagem é muito importante. Nós estamos vivendo num tempo de muita crise econômica, nós estamos vivendo um tempo de guerras de taxas entre Estados Unidos e China, estamos vivendo a pior inflação do Brasil dos últimos anos. Eu fui no mercado esses dias, eu nunca vou no mercado, mas fui comprar meia dúzia de coisas, 2 sacolas e deu R$100. Eu fiquei assustado, eu falei, gente, R$100 antigamente comprava um carrinho. Quem tem assustado no mercado também? Café, R$50, um pacote de café. Onde já se viu um negócio desse? Né? E não está melhorando a coisa, e a gente sabe que isso parece que vai piorar. Começou a guerra agora entre Índia e Paquistão, já sabemos da Rússia, e todo esse transtorno mundial acontecendo. Eu quero convidar você a não ficar refém desse sistema, mas depender do sistema celestial, depender da economia celestial. Porque pode vir o que vier, irmão queridos. Deixa eu dizer para você, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas você não será atingido. E não só por isso, para você não ser refém desse sistema e depender do sistema de Deus, quero ir muito além. No meio dessa crise, no meio de tudo que vai acontecer, o que já está acontecendo, você e nós, família do reino, seremos resposta de oração. Tem alguém recebendo essa palavra? Levanta a mão, nós seremos resposta de oração. Diga assim, nós seremos resposta de oração. Muitos dos que estão com a mão levantada vão ser resposta financeira. Muitos que estão com a mão levantada vão gerar novos empregos. Você vai ser resposta para os mais necessitados. Muitos que estão com a mão levantada vão dar milhares de cestas básicas. Muitos que estão com a mão levantada vão ser banco de Deus na terra. Diga comigo, eu quero ser banco de Deus na terra. Você já imaginou? Aplauda o Senhor se você crê nisso. Hoje eu quero falar de 4 níveis de prosperidade sobrenatural. Quatro níveis de prosperidade espiritual e sobrenatural. Agora, antes de entrar nesse assunto, quero definir umas coisas aqui com você. Se você esquecer de tudo que eu ministrar hoje, só lembrar dessa frase que eu vou falar agora, para mim já é suficiente, eu já cumpri meu dever e você já vai ter um bom fundamento para o resto da sua vida. Então, preste muita atenção. Primeiro, eu preciso que você faça uma pergunta para mim. Diga assim, pastor, por que Deus abençoa? Então, a minha resposta, eu preciso primeiro te dizer o que não faz Deus te abençoar. Ser salvo não faz Deus te abençoar. O que é abençoar, pastor? Provérbios 10, 22 diz, a bênção, coloca lá, Provérbios 10, 22. Diga comigo, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Vamos ler junto no tela, 1, 2, 3. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dor. Ou seja, ser salvo não te traz a bênção. Se fosse assim, irmão, todo salvo seria muito próspero. A gente vê que tem muita gente salva que está passando muito mal financeiramente. Quem concorda? É assim ou não é? Então, ser salvo não te prospera. Ir no culto não te prospera. A gente conhece gente que está 20 anos no culto, não prosperou ainda. Aplaudir a Jesus não te prospera. Mandar beijinho para o céu não te prospera. Orar não te prospera. Ter calo no joelho não te prospera.
O Alexandre está fazendo assim porque o pai e a mãe dele eram pastores de calo no joelho, mas não prosperou. Ter unção não te prospera. Então a bênção de Deus não está relacionada com salvação, não está relacionada com unção. Eu conheço muita gente ungida também que Deus não prospera, ela não tem a bênção. Então essa resposta que eu vou te dar agora é a mais importante desse culto. Se você esqueceu o resto, você pelo menos pegou o mais importante. Eu queria que você colocasse toda a sua atenção agora. A resposta é a seguinte: Deus abençoa para você ser uma bênção. Diga comigo, Deus só abençoa quem vai ser uma bênção. Ou seja, muita atenção no que eu vou te falar. O teu nível de comprometimento em ser uma bênção é o nível de abençoado que você será. Se você não tem compromisso em ser uma bênção, Deus não tem compromisso em te abençoar. Quando você é salvo, Deus tem um compromisso em te sustentar, mas Deus só tem o compromisso de abençoar quem decidir ser uma bênção. Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei, e te abençoarei, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma. Então por que Deus abençoa? Para você ser uma. Então teu nível de ser uma bênção é o nível que Deus vai te abençoar. Se isso assentou no teu espírito, glória a Deus. Eu não sou um pregador de prosperidade, como você vê por aí, dessas loucuras que são faladas por aí. Eu acredito que Deus prospera porque está escrito. Mas o motivo pelo qual Deus prospera não é para você ficar andando de carrão, nem morar na praia, nem ficar tirando férias, ainda que isso pode ser secundário na sua vida. O motivo pelo qual Deus te abençoa é para que você possa alimentar órfãos, viúvas, estrangeiros, possa abrir igrejas, manter missionários, manter a obra de Deus, fazer com que o mundo inteiro seja salvo, que a gente possa evangelizar pela rádio, pela televisão, fazer cruzadas de milagres, abrir igrejas em 50 nações. É para isso que Deus quer te abençoar. E se você está comprometido em alcançar 50 nações, Deus hoje vai se comprometer em te abençoar. Agora, eu falei quantos níveis? Agora olha que interessante, aqui nesse quadro só tem 3, mas o primeiro nível está aqui fora, que é o nível mais raso, o semeador. Tem gente que ficou assustado quando eu falo isso, até lá na Argentina ficaram assustados, falaram, pastor, eu achei que o semeador era o nível mais alto. O nível do semeador é o mais baixo. Antes de entrar no semeador, eu quero trazer uma revelação para você. Salmo 115, verso 16, diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor. Diga comigo, os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Olha que interessante. Deus, Ele criou a terra, mas Ele decidiu dar essa terra para quem? Para nós. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Aí vai dizer sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e aí na terceira linha ali você vai ver, está escrito assim, sobre toda a terra. Diga comigo, domine sobre toda a terra. Então Deus criou a terra, mas Ele deu a terra aos filhos dos homens, e Ele deu o domínio da terra para os homens. Então a terra é nossa, amém? Irmão, se a terra fosse de Deus, não estaria o caos que está. Não haveria fome, não haveria desgraça, não haveria morte, não haveria doença, não haveria Covid. Só está como está porque quem está governando é o homem. Mas por isso que Deus colocou a igreja como sal da terra e luz do mundo para transformar esse mundo. Você é um agente de transformação.
Vocês estão comigo, crente? Eu disse que você é um agente de transformação. A igreja não está aqui só para ficar esperando Jesus voltar. A igreja está aqui para transformar o mundo onde nós estamos. Então, escute e leia comigo o que está escrito em Ageu 2:8. Olha que coisa interessante. Ageu 2, versículo 8. Olha o que Deus disse. Minha é a prata e meu é o ouro, disse quem? E aí ele diz o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a da... Se você ler desde o versículo 6, ele diz, eu vou chacoalhar as nações, vou trazer o ouro e a prata para encher minha casa, para glorificar a minha casa, porque meu é o ouro e minha é a prata. Olha que interessante. Deus falou que a terra é dos homens. A deu aos filhos dos homens. Domina sobre a terra. Mas tem uma coisa aqui estranha, porque ele disse, minha é a prata e meu é o ouro. Quem gosta de revelação? Por que Deus deu a terra para nós, mas agora ele diz que o ouro e a prata é dele? Olha só. Depois você pode pesquisar no ChatGPT, pode pesquisar no Google, onde você quiser. 100% do ouro e 100% da prata existente na terra vieram do céu. Não existe 1 grama de ouro ou 1 grama de prata na terra que foi gerado na terra. Qualquer cientista vai dizer, e o Google vai te dizer, e todo vai te dizer, que a terra não consegue produzir nem ouro nem prata, veio do espaço. Ou seja, Deus deu a terra aos filhos dos... mas ele continua sendo dono. Agora, se teu pai é dono do ouro e da prata, por que ele não está te dando ouro e prata? Hoje você vai receber a habilitação para poder administrar o ouro e a prata de Deus. Porque a gente fica assim, Deus, mas se o Senhor é dono de tudo, por que o Senhor ainda mantém isso na mão dos ímpios? Porque às vezes o ímpio administra melhor que você. E gera mais emprego que você. E se não fosse o ímpio, você não teria para comer. Então faz melhor que o ímpio, que Deus põe na sua mão também. Vou pregar em outra igreja, hoje não sei se eu não estou animado. Então Deus não dá para você porque você é mais bonito que o ímpio. Deus maneja o dinheiro para resolver problemas. Agora, se você é problema, irmão, quantos problemas você resolve por dia? Tem gente que só dá problema. Essa é outra história, outra mensagem. Vou continuar aqui. Eu te amo, I love you. Amém? 4 níveis espirituais, sobrenaturais. Deus é o dono do ouro e da prata e Ele coloca na mão de quem Ele quiser. Você já aprendeu que Deus abençoa para você ser uma? Segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração, não esqueça nunca mais. Se você já aprendeu uma, se aprender essa segunda, irmão, já vou ser duplamente feliz. No reino é diferente do mundo. No mundo, as riquezas são conquistadas. No reino, as riquezas são confiadas. Então, não estou dizendo para você que só Deus prospera. Não, tem muita gente lá fora que conquista. Mas Deus não quer só que você conquiste, Ele quer confiar riquezas nas suas mãos para pessoas que são agentes de transformação. O nível mais baixo é o semeador. Quem que é o semeador? Semeador é aquele que nós chamamos o esporádico. Diga comigo, esporádico. A pessoa esporádica, que ela, de vez em quando, ela semeia. E esse é o nível mais raso de relacionamento com Deus que você pode ter na tua vida financeira. Me pergunte, por quê, pastor? Porque não precisa ser crente para ser semeador. Qualquer pessoa, crente ou não crente, que semear, vai. Qualquer
YouTube, Instagram, que você abrir, ou TikTok, de coach, ou de pessoas que treinam pessoas para ganhar dinheiro, vão te dizer a lei da semeadura. Quem já ouviu falar, pessoas do mundo ensinar sobre a lei da semeadura? Quem já ouviu falar? Então diga comigo, a semeadura é uma lei. Não existe glória numa lei. Lei é lei. E ela funciona para quem praticar. Não se assuste com o que eu vou te dizer. Se vir aqui um espírita, um macumbeiro, se vir aqui qualquer pessoa, um mundano, um ateu, e semear, sabe o que vai acontecer? Porque Deus não pode negar a sua própria palavra. Porque é uma questão de lei. Ou seja, o crente semeador não tem mérito. Porque semeou, colheu, independente se você é crente ou não é crente. É uma lei que serve para todo mundo. Sabe o que é a bênção de Deus? Pergunte para mim, apóstolo. O que é a bênção de Deus? Quando você começa a colher o que você não semeou. Eu vou pregar lá em São Paulo, eu vou embora. Vocês estão comigo? Eu acabei de dizer que a bênção de Deus começa quando você começa a colher o que você não semeou. Deus quer te dar até o que você não semeou. Colher o que você semeou é fácil. Vou provar porque tem gente que entortou a cara. Ele não aceita colher o que ele não semeou. Então tá bom, então você vai resolver com Deus esse problema aqui agora. Ó. Deuteronômio 6:10. A bênção de Deus começa quando você começa a colher o que você não. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir, levanta a mão direita quem quer fazer parte da bênção. Na terra que jurou teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Olha só, com grandes e boas cidades que tu não edificaste. Casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Não edificou, não encheu, não cavou, não plantou, mas recebeu mesmo assim. Ou seja, todo mundo aqui que está colhendo o que semeou não tem mérito. Quem quer entrar na bênção de Deus? A bênção de Deus enriquece sem? Lá no mundo, com muita dor, todo mundo ganha dinheiro. Mas com Deus, Deus te enriquece se você continua bem com Deus, bem com a esposa, bem com os filhos, bem de saúde, bem em paz, dorme bem, não precisa tomar remédio para dormir, oferta na igreja e ainda viaja para 50 nações. Tudo ao mesmo tempo. Shalom, paz? Paz? Shalom significa o quê? E Jesus é o príncipe do Shalom, diz a Bíblia. Só Jesus pode te dar essas 4 coisas juntos. Agora, por que eu coloquei aqui fora esse quadro? Porque o semeador não precisa ter, mas aqui dentro, para você entrar aqui, você precisa ter isso aqui. Aliança. E aí você entra dentro da... Ei, preste muito atenção. A minha esposa e os meus filhos não precisam semear, mas eles colhem e comem e desfrutam de tudo que eu tenho, porque eles têm uma... Meu filho e minha filha nunca semearam. Minha esposa não precisa semear, mas come, bebe, tem a casa, tudo por causa da aliança. Só pode ter a bênção de Deus quem tem. Ei, a minha esposa não me visita. A minha esposa mora comigo. Preste atenção, tem gente que nunca vai ter a bênção de Deus, porque ele visita a Deus igual se visita médico, só quando está ruim. Bom, tem gente aqui que só veio hoje porque está ruim. Se tivesse bom, estava assistindo Netflix. Mas ele está tão ruim,
Só tem 2 tipos de gente aqui no culto hoje. Quem ama Jesus e veio só para agradecer, e quem está lascado. Não tem outro assim. Ele estava tão ruim, falou, não, vou nessa igreja aí, falou com esse pastor aí, vamos ver. Você está visitando a Deus, não pense você que você vai entrar na bênção. Você pode semear e colher, mas Deus tem um monte de gente aqui que tem aliança, que não visita a Deus, tem aliança. Quem tem aliança com Deus, dá um aplauso a Jesus. Agora, dentro da bênção de Deus, existe 3 níveis. E o primeiro nível é o fiel. Uau. Diga comigo, o fiel colhe o que não semeou. Quer saber como? Quem quer saber como? Quem é fiel no pouco será... Não diz que ele conquistou muito, ele foi colocado no muito. Colocado no muito. Colocado no muito. Quem é fiel será colocado no muito. Deus vai te colocar no muito. Eu morei 9 meses em Curitiba e eu lembro de estar num culto, uma irmã subiu para contar um testemunho e ela contou, disse, irmãos, então eu terminei a faculdade e eu sempre fui fiel a Deus, eu amo a Deus e eu sou dizimista, primiciante e tal. Dizimista, né? Ela falou, ofertante. E eu pedi para Deus uma vaga de emprego que eu tinha visto na internet, mas a vaga dizia que precisava ter muitos anos de experiência e falar inglês. E eu nem tinha experiência, nem falava inglês, só tinha o título universitário. Mas ela disse que pediu para Deus e mesmo assim mandou o currículo. Chamaram ela para a entrevista, e na entrevista a entrevistadora lá da empresa falou, olha, tem muita gente com muitos anos de experiência que fala até 3 idiomas aqui para essa vaga, mas eu vou ficar com o teu currículo. E 2, 3 dias depois ligou para ela, falou, moça, é o seguinte, eu não sei o que está acontecendo, mas depois que você saiu aqui do meu gabinete, eu não consigo parar de pensar em você, eu não consigo dormir, e eu já tentei dar emprego para outra pessoa, mas eu não consigo, e eu só vou ter paz quando eu te dar emprego. Então você está empregada. Você será colocado para colher até o que você não semeou. Fiel em quê, pastor? O que é fiel? Fiel não é você ter cultites religiosa aguda, que é uma doença. Sabia que existe uma doença chamada cultites religiosa aguda? O que é? O cara que só vai no culto, mas o culto nunca entra nele e transforma ele. Deus não está atrás de pessoas que têm cultite religiosa aguda. Deus está atrás de pessoas que ele não vai na igreja, ele é igreja. Ele é santo, ele busca, ele adora. Ele não é ouvidor da palavra, ele é praticante da palavra. Então, fiel no quê? Porque nós estamos falando de finanças. Diga comigo, dízimos e primícias. Pastor, primícia, sim. Deixa eu te explicar, porque não dá tempo de eu dar a aula toda hoje aqui, mas lá em Malaquias 3,8 diz, vós me roubaste porque me roubaste nos dízimos, e ali na tua tradução vai estar escrito ofertas ou ofertas alçadas. Oferta alçada é terumã em hebraico, que na verdade é primícia. Terumã era do que o sacerdote sobrevivia. Amém? É impossível você roubar Deus nas ofertas, porque a oferta é a oferta alçada terumã, que é uma primícia para o sacerdote, não é voluntária. Quem captou? Ok. Então, o fiel, ele é fiel no quê? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, que são primícias, terumã. Agora, muita atenção. Quem tiver menos de 30 anos, fique em pé, por favor. Menos de 30 anos, por favor, fique em pé. Me ajuda, é só para me dar uma ilustração. Ok. Não, vocês viram que não é... Ok. Esses dias teve um irmão bem mais velho que levantou, ele não entendeu. Agora, não tem nada a ver com a idade, ok? O que eu vou fazer aqui é uma ilustração que não tem nada a ver com a idade, ok?
Imagine só, em uma imaginação, hipótese, que essa proporção de número de pessoas que ficaram em pé é o número de dizimistas e primiciantes da igreja fiéis. Uma hipótese, ok? Vamos supor que essa é a proporção. Fiquem em pé. De quem que é essa igreja? Não foi Deus que mandou a gente abrir? Quem que paga as contas da igreja, não é Deus? Então eu vou explicar algo para você que é revelação. Pergunte para mim, diga assim, apóstolo, como Deus paga suas contas aqui na terra? Se você descobrir como que Deus paga as contas dele aqui na terra e você se intromete aí, você vai ser abençoado. As contas não são de Deus? Não foi Ele que mandou abrir? Por isso que faz 7 anos que nós estamos aqui, nunca devemos um aluguel, nunca devemos um boleto, nunca atrasamos um salário de ninguém. Porque quem paga é o dono dessa obra, o dono dessa obra é Deus. E Ele vai pagar. E agora nós estamos com vários projetos, estamos fazendo arquibancada nova lá, mais de 380 mil arquibancada. Deus vai pagar essa conta, não vai? Está chegando Cruzada de Milagres em outubro, mais ou menos uns 400, 500 mil reais. Deus vai pagar essa conta, não vai? Está chegando os fiéis, não vou nem te falar quanto que vai custar, mas Deus vai pagar essa conta, não vai? Todo mês tem que os salários, tem um monte de coisa para pagar aqui. Deus vai pagar essa conta, não vai? Diga comigo, a primeira maneira que Deus faz para o dinheiro, o ouro e a prata chegar no altar é aumentando os dízimos dos fiéis. Pode sentar. Diga comigo, cada fiel é um canal. O fiel é o quê? Então Deus precisa mandar R$1 milhão para a igreja. Para pagar a cruzada, para pagar a obra, para pagar missões, para pagar tudo. Deus vai mandar. Não tem, mas precisa. Qual é a primeira via de Deus transferir o ouro e a prata? Ele pega o fiel e amplia o canal dele. Hoje de manhã, quando acabou o culto, o irmão chegou para mim e falou, apóstolo, eu cheguei aqui, ganhando foi menos de R$2.000 por mês. E ele falou, desde o primeiro dia que o Senhor ensinou a eu ser dizimista, a ser primiciante, eu comecei. Aí ele disse o seguinte, os meus dízimos agora estão passando de R$3.000. Eu estou dizimando mais do que eu ganhava quando cheguei aqui, porque eu aprendi que Deus quer aumentar o meu dízimo. Nunca mais peça para Deus te prosperar. Diga, Deus, aumenta o meu dízimo. Quem quer que Deus aumente o seu dízimo? Diga, Deus, aumenta meu dízimo. Aumenta o meu canal. Então essa é a forma de que Deus faz o recurso chegar para pagar a conta de quem? Dele mesmo. Tem gente aqui, irmão, e não é um não, vários, que hoje ofertam, dizimam, mais do que eles ganhavam por mês aqui na igreja. Você está sentando em cima de dinheiro de dízimo, você sabia? Só quero avisar os que não são dizimistas, que louvem a Deus pelos dizimistas, porque quem pagou essa cadeira foi um dizimista. Esse ar-condicionado, quem pagou foi um dizimista. A conta de luz dessa igreja, quem pagou foi um dizimista. Quem ajudou a construir essa igreja bem sonorizada, esse som, esse telão, foram os dizimistas. Você não é dizimista, mas está sendo abençoado por um dizimista. Quantas almas em casa estão assistindo aquela câmera? Quem comprou foram os dizimistas. Esse microfone foram os dizimistas. E quanto mais fiel você for, maior será o seu canal. Porque Deus não tem por que te dar mais. Eu não tenho obrigação de fazer meu filho ficar rico. Eu só tenho obrigação de sustentar ele. Acho que não entenderam o que eu estou falando. Deus não tem por que fazer você ficar rico. A obrigação de Deus é o Senhor e meu pastor, nada te... Só isso.
Agora, a abundância são para aqueles que decidiram ser uma bênção. Aplauda o seu se você quer ser uma bênção. Então você nem está considerado a participar da bênção de Deus, se sequer você é fiel. E fiel é o nível mais baixo dentro da bênção de Deus. Tem um nível mais alto. Quem quer saber qual é o outro nível? 3 pessoas. Quem quer saber o próximo nível? O segundo nível dentro da bênção, ou o terceiro nível nessa escala, é, muita atenção, os banco de Deus, eita glória, na terra. Quem quer ser banco de Deus na terra? Pastor, como que é essa história de ser banco de Deus na terra? Deus tem conta para pagar? Deus não quer sustentar o órfão, a viúva, o estrangeiro, ganhar almas, ganhar o mundo inteiro, sim ou não? Isso não custa dinheiro? Rádio não custa dinheiro? Outdoor não custa dinheiro? Cruzada não custa dinheiro? Missões não custa dinheiro? Construir uma igreja não custa dinheiro? Deus vai pagar? Primeira via é os fiéis. Segunda via é os bancos de Deus na terra. Quando nós estamos falando de banco de Deus na terra, nós estamos falando lugares, pessoas, que Deus vai depositar grandíssimas, alguém tem que levantar a mão, Deus vai depositar grandíssimas quantidades de recursos na sua mão, mas não é para você. Vai sobrar para você. Mas é para você pagar as contas de Deus na terra. Não é, André? Fica em pé aí, André. Leva o microfone para ele. O André precisa fazer a cirurgia do Benjamin. Quanto que é? 200 mil. Quanto que você tinha até uns dias atrás? Então, pastor, com a moto foi arrecadado 33 mil. E mais o que eu tinha em torno de uns 60. Juntando tudo, tinha uns 60. Pergunta, vocês acham que Deus quer a cirurgia do Benjamin? Sim. Deus vai usar os bancos dele na terra. Desculpa. E aí, filho, o que aconteceu? Cadê a câmera? Ele está falando, só estou ouvindo a voz dele, né? Espera a câmera chegar. Porque eu quero o pessoal lá das casas verem isso aqui. Tá filmando ele? Tá aparecendo no telão? Põe ela. Isso. Aí. E aí, filho? E na quarta-feira eu vim aqui, né, pastor? Eu vi o culto e saí muito impactado, né? E nesse mesmo dia... Eu ministrei essa mensagem. Exatamente. Nesse dia não era o meu dia de dízimo nem de primícia, porque a gente não tinha fechado a contabilidade do salão, mas eu fiz uma oferta de gratidão e mais uma semeadura nesse dia. E fui grato para casa. Voltei a trabalhar quarta, quinta. Quando foi sexta-feira, eu estava fazendo Uber. Estava largando o passageiro quando subiu a notificação de um Pix. Até então, é normal, né? A gente está em campanha. Sim. E entra um Pix. O detalhe foi ao baixar. Abrir o Pix. Ao abrir o Pix, né, pai? Quanto que era? Pode falar. 100 mil reais. Ok. Não vamos falar o nome da pessoa. Quando a pessoa te fez os 100 mil reais, ela falou por quê? Para mim, ela falou. É forte, meu Deus. Ele disse para mim assim, ele mandou para mim assim, eu fiz porque eu sou banco de Deus na terra. Ele falou isso para você? Sim. Aplauda Jesus, irmão. Deus vai levantar bancos de Deus na terra. Não se assuste se você vê esse irmão muito mais rico, mais próximo. Ah, mas por que Deus dá mais para ele? Porque ele paga as contas de Deus e você não. Você fica fazendo dívida.
Quando nós falamos de banco de Deus na terra, Deus vai te dar, cadê as mãos? Grandes quantidades de riquezas, mas é para você o quê? Pagar as contas de Deus? Só que para ser banco de Deus na terra, nem todo mundo consegue ser. Por quê? Para ser banco de Deus na terra, você precisa ouvir a voz de Deus. Só quem tem intimidade com Deus consegue. Se você é um cristão carnal, você jamais será banco de Deus na terra. Porque quando Deus falar para você, filho, faça isso, você vai repreender o Espírito Santo como se fosse o diabo. Tem gente que Deus tentou fazer você virar banco e você, em vez de agradecer a Deus, você repreendeu a Deus. Deus chegou para você, você tinha 10 mil reais. E Deus falou assim, oferta 5. Aí você falou, está repreendido. Aí Deus falou, então tá bom, não posso contar com você. Vou convidar outro a ser banco de Deus na terra. Sabe qual a diferença entre o fiel e o banco de Deus na terra? O fiel, ele diz para Deus assim, Deus, conte com meus 10%, mas não me peça mais nada. Mas quem é banco de Deus na terra, ele dá 100% para Deus e ele não é dono de mais nada. Deus, pode pedir o que o Senhor quiser, que eu estou pronto para pagar. Se você não tem limite para dar para Deus, Deus não tem limite para dar para você. Se você não tem limite para dar para Deus, Deus não tem limite para te abençoar. Se você não tem limite para ofertar o que Deus te pede, Deus não tem limite para te prosperar. Mas quando você diz, Deus, não me peça mais do que isso, Deus diz, ok, até aí, então você vai ser fiel apenas. Mas aqui nessa noite, Deus está transformando vários fiéis em bancos de Deus na terra. Mas para isso você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Quanta gente Deus falou para pagar aquela conta? Mas muitos repreenderam a Deus. Só que aquele que sabe ouvir a voz de Deus falou, Deus, eu sou banco, é para isso que o Senhor me enriqueceu, é para isso que eu estou aqui, para pagar essas contas. Você vai ver o que Deus vai fazer nos próximos dias na vida dessa pessoa. Agora, muita atenção. Não peça para ser banco de Deus na terra se você não está preparado para Deus te pedir. Vou repetir. Não peça para Deus te transformar em banco de Deus na terra se você não está preparado para Deus te pedir para pagar as contas dele aqui na terra. 3 amém, tá vendo? Eu lembro quando eu assinei o contrato para construir essa igreja. Nós tínhamos 300 membros, R$0 na conta, e não tinha nem um milionário na igreja. Pura fé. Aí eu assinei o contrato para construir isso aqui em Balneário Camboriú, com 300 membros, no meio da pandemia. Quando eu assinei o contrato, Deus olhou do céu e falou assim, não, porque loucura e fé é muito parecida, irmão. Aí sabe o que eu fiz? Entrei um pouco em desespero. Naquela época, eu não tinha um quarto de oração como eu tenho agora, eu tinha só o bambuzal, eu ia orar sempre no bambuzal. E fui para o bambuzal orar, domingo de manhã, porque eu estava com o coração acelerado, que eu tinha acabado de assinar, e era milhões, irmão, isso aqui custou milhões, não tinha nada. Lembra? A Sônia está aqui, tesoureiro. Só para você ter noção, naquela época a Sônia me ligava, sexta-feira, apóstolo, segunda-feira tem que pagar 200 mil. Eu falava, glória a Deus, filha, quanto que tem na conta? Ela, nada. Só para você ter noção como que era aquela época. E aí eu fui para o bambuzal, tinha acabado de assinar o contrato, e eu falava, meu Deus, e agora? Aí eu cheguei no bambuzal, comecei a orar. Irmão, pensa quando você está precisando que você ora bonito. Comecei a orar bem bonito. Pai, em nome de Jesus, que venha do norte, do sul, do leste, do oeste, euro, dólar, bitcoin, glory, God. Até em inglês eu falava. E eu achava que porque eu orava bonito assim, né? Senhor, que venha as riquezas para o teu templo, a tua casa. Tudo bem. De repente eu vejo o número 100 mil na minha frente. E o Espírito Santo fala assim, oferta 100 mil. Eu falei, está repreendido. O Senhor me dará 100 mil. E Deus falou, você vai ofertar 100 mil na igreja do apóstolo Agostinho Soler, na Iba Campos, em Campinas. Eu falei, Deus, é o contrário, eu estou te pedindo para a minha igreja
Não estou pedindo para o apóstolo Agostinho. Ele que tem os membros da igreja dele lá. E Deus falou, você vai pagar essa conta. Tu não é banco de Deus na terra? Naquela época era tudo que a gente tinha, irmão. Coração acelerado. Segunda-feira comprei o voo, fui para São Paulo. Cheguei lá, ele convocou a igreja. Era um culto de oração. Eu preguei. Quando terminou o culto, terminou a pregação, chamei o apóstolo Agostinho e falei, apóstolo, eu não vim aqui só pregar. Deus mandou fazer uma oferta de 100 mil para a sua igreja. E ele caiu no chão, chorando. E eu vi ele no chão, eu nunca tinha visto ele cair no chão assim, com aquela barba branca, aquela elegância. Eu falei, o que está acontecendo? Ele pegou o microfone e falou, sabe o que está acontecendo, filho? Ontem, domingo, às 9h30 da manhã, eu subi para pregar. A minha tesoureira disse que nós estávamos devendo 5 parcelas de 20 mil da nossa construção. 100 mil reais. E nós não tínhamos o dinheiro para pagar. E a minha tesoureira disse, pastor, no culto hoje, na hora da oferta, peça emprestado 100 mil para os irmãos. Talvez um irmão possa emprestar, depois a gente paga esse irmão de forma parcelada, mas nós temos que pagar essa dívida. E ele disse que subiu no púlpito para pregar, não conseguiu pedir o valor. Quando ele desceu, a tesoureira falava, pastor, mas o senhor não pediu 100 mil? Ele disse, filho, eu não consegui. Sabe o que ele não conseguiu? Porque a hora que ele estava ministrando a oferta, é a hora que eu estava no bambuzal. Era o mesmo dia e a mesma hora. Banco de Deus na terra. Ouvir a voz de Deus. Carnais nunca serão banco de Deus na terra. E tem que ter o coração aberto. Senhor, o Senhor precisa que eu pague alguma conta? Tem alguém precisando? Tem algum necessitado? Mas tem gente que tudo é para ele, para ele, para ele, para ele, para ele, para ele, egoísta, 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 egoísta. Tem gente, irmão, que vai no shopping, gasta 2 mil reais, mas quando vem na igreja não dá nem 20. Egoísta, egoísta, para ele, para ele, para ele, para ele. E depois diz, ei, me faz banco de... Diga comigo, quem é banco não é dono de mais nada, apenas administrador do que Deus coloca nas suas mãos. Aplauda o Senhor se você crê nisso. Tem um nível mais alto que ser banco de Deus na terra. Posso falar? Sobe o tecladista aqui. Não toca não, só fica aqui por enquanto. Daqui a pouco eu vou mandar você tocar. Mas já fica aí. O terceiro nível dentro da bênção não é ser fiel, não é ser banco de Deus, é ser do nível de Salomão. Diga comigo, nível de Salomão. Pastor, qual a diferença entre ser banco de Deus na terra e ser como Salomão? É muito simples, preste muita atenção. O fiel, ele dá por causa da fidelidade. Banco de Deus na terra, ele dá por obediência. Deus precisa falar com ele, sim ou não? Mas quem chega no nível de Salomão, ele não dá nem por fidelidade, nem por obediência, ele dá por honra, sem Deus ter que pedir para ele. O prazer dele é dar. O prazer dele é pagar as contas. O prazer dele é fazer a obra de Deus. Deus não precisa pedir para ele. Me mostra na Bíblia onde Deus pediu uma oferta para Salomão. Deus pediu para Abraão, mas para Salomão, sem Deus pedir, ele fez 1000 holocaustos. Sem Deus pedir, ele fez bilhões em ouro e em prata para a casa de Deus. Ele amava ofertar. O fiel, ele diz, Senhor, eu sou fiel, não me peça mais nada, é 10% e está tudo bem. Banco de Deus na terra, Senhor, eu só dou se o Senhor confirmar com a minha esposa. E Salomão diz, Senhor, antes do Senhor pedir, deixa eu pagar isso aí, deixa eu fazer, está aqui, Senhor. Presta atenção, quem entra no nível de Salomão, ele trabalha pensando em ofertar.
Ele fecha negócio dizendo, isso aqui vai dar uma boa quantidade para fazer a obra de Deus. Ele acorda de manhã e diz assim, eu vou ganhar muito dinheiro para salvar muitas almas. Ele ama honrar a Deus. Toca bem baixinho aí, filho. Eu tenho um amigo, o apóstolo Kennedy. Ele foi missionário na Amazônia. Ele construiu muitas igrejas na Amazônia. Inclusive, eu fui visitar uma das igrejas lindas que ele construiu lá. Esqueci o nome da cidade. Mas ele construiu muitas. Eu falei um dia com ele, apóstolo, como que o senhor construiu tantas igrejas na Amazônia? Com que dinheiro? Ele falou, tem uma igrejinha lá na Alabama, nos Estados Unidos. Eu falei, e aí, o que tem a ver igreja no Alabama? Lá tem um grupo de empresários. E eles criaram um clube, eles se reúnem toda semana, todo mês. E eles ofertam a construção de uma igreja por mês. Você quer ser Salomão? Em vez de fazer clube do vinho, clube do golfe, clube do barco, clube do charuto, sei lá do quê. Você vai fazer parte do clube de construção de igreja no mundo inteiro. Você vai ser um Arimateia, vai pagar cruzadas de milagre. Vai ficar milionário só para fazer a obra. Quem já ouviu falar do pastor Abe Uber? Ele já pregou aqui. Ele tem, eu não quero errar, mas eu sei que ele tem mais de 500 igrejas no Brasil. A igreja, para você ver, ele fez uma igreja lá em Santarém, 45 mil membros, deixou para outro pastor e começou do zero em Fortaleza. Fez uma igreja 10 mil membros, deixou a igreja para outro pastor e foi para São Paulo. Agora, lá está uns 5 anos em São Paulo, já está com 6 mil membros. E ele tem mais de 500 igrejas no Brasil. Ele é um pai dessa nação. Mas deixa eu te contar sobre o pai dele. O pai dele era fazendeiro americano. Milionário. Estava dirigindo o trator na plantação. E ele estava falando com Deus. Senhor, toda essa riqueza, o que eu vou fazer com isso aqui? Aí Deus falou para ele, você quer me obedecer mesmo? Ele falou, se eu peço o que o senhor quiser, eu vou fazer. Aí Deus falou para ele assim, vai para o Brasil. Vamos saber nem o que era português, irmão. Vai para o Brasil. Um milionário dirigindo um trator. Vai para o Brasil ser missionário. Aí ele procurou a igreja dele, a igreja falou dele, não, nós não temos missionários no Brasil. Ele falou, não, mas então eu vou por minha conta. Chegou no Brasil, o Abe nasceu aqui, pastor Abe. E sabe o que o pai do Abe fazia? Ia numa cidade, comprava uma igreja, ganhava almas, colocava um pastor, ia para a próxima cidade, comprava um templo, colocava um pastor, ia para a próxima cidade, comprava um templo, colocava um pastor. Até hoje, o pastor Abe tem problema, porque eles estão descobrindo um monte de templo que o pai dele comprou no Brasil inteiro. Para a salvação chegar. Tem gente que oferta aqui R$50 e fala, tem que me abençoar aí, Jeová. Deus vai levantar nessa igreja gente como o pai do Abe. Todo mês vai comprar uma igreja. Todo mês vai manter um missionário novo. Vai pagar cruzadas. Apóstolo, quanto que vai custar esse estádio aí para nós? Toma, pastor, vamos fazer essa cruzada. Vamos salvar almas. Mas você está preso no dinheiro. Está preso em coisas materiais. Nem fiel você é. E está pedindo para Deus te abençoar. O nível mais raso que você pode caminhar é no nível da semeadura. Mas Deus está me levantando como mestre nessa nação. Para levantar uma geração que Deus não vai precisar nem pedir. O prazer vai ser ofertar. O prazer vai ser fazer a obra de Deus.
Aqui na igreja nós temos um grupo de empresários chamado Arimateia. E eu ensinei para eles, para não fazer como os coaches fazem, de ter o quadro dos sonhos. Os coaches te ensinam a ter o quadro dos sonhos, a casa, e você ficar projetando isso na tua mente. A casa que você quer, o carro que você quer, a viagem que você quer fazer. Eu ensinei para os arimateias que em vez de ter um quadro de sonhos pessoais, tem um quadro de ofertas que querem fazer. Quem é Salomão, ele sonha com ofertar. Ele trabalha para ofertar. O prazer dele é ofertar. Deus não tem nem que pedir para ele, ele já quer fazer, ele já trabalha para isso. O sonho dele é ver... Sabe, irmão, esse dia eu estava na internet vendo um pastor que tem uma instituição que ele vai lá na Índia, lá em Mianmar, Vietnã, e lá os pais vendem as meninas como mercadoria para se prostituir com 5, 6, 7 anos de idade. E ele vai lá e compra essas crianças para não serem vendidas para o mercado de prostituição infantil. O problema é que você pede dinheiro para comprar iate. Você pede dinheiro para comprar a bolsa da Louis Vuitton. Pede dinheiro para Deus para você comprar a criança que está lá sendo vendida, se Deus não vai pôr milhões na sua mão. Porque Ele é dono do ouro e da prata. E Ele põe na mão de quem ama ofertar, ama ser dizimista, ama ser primiciante e quer fazer o reino de Deus avançar na terra. Fique em pé nessa noite maravilhosa. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos. E se você não era fiel, diz: Senhor, a partir de hoje eu vou ser fiel. Eu quero entrar numa aliança contigo de fidelidade. Se você já era fiel, diga: Senhor, eu quero subir de nível, eu quero ser banco de Deus na terra. Pode me pedir que eu vou fazer. Eu te dou tudo que eu tenho, Senhor. Eu já não sou dono de mais nada. E se você já é obediente, você já é banco de Deus na terra, fala: Deus, a partir de agora, antes do Senhor me pedir, eu quero ter o prazer de dar. Não porque o Senhor me pediu, mas porque eu amo fazer a sua obra.